estamos aqui no nosso Teamcast e, é claro, o assunto de hoje está imperdível e, claro, eu não vim sozinha, eu tô com o Gustavo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Convido você a abrir sua lição do quarto trimestre. Na lição 3 tem como título Construa. Como a Débora falou, a lição dessa semana está incrível, é uma história muito especial. Especial também, Débora, o nosso convidado, a gente está aqui com a Ana Laura. Ana Laura, por favor, se apresente, diga a igreja que você é, quantos anos você tem. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ana Laura e eu sou da Igreja Adventista do Coqueiro. Que legal, Ana Laura. E qual é o tema dessa semana? Aqui o título ele é bem sucinto, ele fala construa, apenas isso. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quando eu comecei a ler a lição, eu achei muito interessante. Construa é algo que Deus ele vem trabalhado com o povo, né, naquele tempo, e com o decorrer da lição a gente vai entender que ele vem construindo algo na nossa vida também. Além disso, na lição de sábado, vem introduzindo um pouco do que a gente vai estudar durante a semana e falou um pouco, quer dizer, a primeira frase que eles falam é que Deus, ele prometeu que a gente não ia viver no mar de rosas. E o que isso significa? A gente fica se perguntando assim, o que é o mar de rosas? O mar de rosas é algo tranquilo, é a vida cheia de tranquilidades, né? São coisas assim que a gente não deve se preocupar. Mas a nossa vida, infelizmente, não é assim. E eu anotei uma observação aqui que eu parei para pensar sobre isso quando eu estava estudando, que todos nós passamos por dificuldades, por tentações. Só que quando a gente para pensar, a gente, quando está andando com Cristo, parece que as provações elas aumentam. Não sei se vocês já perceberam isso. Sim. Parece que é o dobro daquilo que a gente já passava. Mas aí eu parei para pensar que tem um porém, né? Existe... Na verdade, Na verdade, eu parei para pensar em dois tipos aqui, que existe uma diferença entre os desafios que a gente passa com Cristo e os desafios que a gente passa sem Cristo. E o primeiro deles é os desafios e as tentações sem Cristo. Por quê? Porque o inimigo, ele ele sente prazer quando a gente cai em tentações que por vezes a gente nem percebe que nós estamos passando. A gente só vai perceber depois que a gente sofre as consequências. E agora, os desafios e dificuldades com Cristo, a própria frase, ela já diz, com Cristo. Então, ele está com a gente em qualquer momento, né? Justamente porque temos ele conosco. E a promessa que ele diz, tanto para o povo de Israel quanto para a gente, é que ele nunca nos deixa sozinho, nunca nos deixa desamparados em qualquer adversidade que a gente passa. Além disso, na lição também fala que ele nos ajuda a ser mais semelhantes dele, né? Ser mais semelhantes a ele para que possamos alcançar mais pessoas do reino dele. Porque quando a gente para ler a Bíblia e começa a entender o caráter de Cristo, a gente percebe que o nosso antigo eu é muito diferente daquilo que Deus ele é. Então, ele também prepara a gente para isso, para alcançar mais pessoas pelo caráter dele. Muito interessante isso que você falou, e também eu estava aqui lendo na parte de sábado, e ele disse que a mensagem principal dessa lição é a promessa de Deus de nos ajudar a vencer os desafios que enfrentamos ao fazer a sua vontade. Uhum. Igual a Ana Laura falou, né? Quando a gente está com Deus, parece que as tentações aumentam, as provações elas aumentam, porque Satanás está fazendo de tudo para fazer com que você se esqueça e desvie dos caminhos do Senhor. Esses dias eu li uma frase que dizia o seguinte: não é porque o mar está revoltado que Jesus não está no barco. Às vezes a gente olha só para a situação, às vezes a gente não olha para o que está dentro. Às vezes a gente prefere olhar para o mar que está revolto, mas não olha para Cristo que está dentro do barco. E como a Ana Laura bem disse, no mundo a gente vai ter aflição. A Bíblia diz, né? No mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é importante que a gente tenha a promessa de que Cristo venceu o mundo na nossa mente. Porque quando a gente olha para a promessa, a gente acaba esquecendo as circunstâncias ao redor e acaba olhando para um futuro com expectativa. Partindo para a lição de domingo, Ana Laura, ela pede para a gente aprofundar um pouco no estudo do livro de Esdras e no livro de Zacarias, ao ler o capítulo 6 e o capítulo 2, né? Eu espero que aí você tenha lido. E ele fala que Deus estava agindo por meio do rei. Que rei? Como é que Deus estava agindo na história?
Deus, ele agiu porque ele agiu através do rei Dario, né? Permitiu com que eles achassem os arquivos lá que estavam perdidos, né? Pelo menos o que eu entendi, que eles estavam perdidos, e permitiu que eles reconstruíssem o templo de Israel, que estavam lá. Israel, que foi destruído pelos babilônicos, né? Tals. Ele permitiu. Sim. E eu queria te fazer outra pergunta. O que essas passagens, elas nos contam sobre o amor de Deus pela humanidade? Eu acho muito interessante isso, né? Com certeza, Pra com analisar. certeza. O amor de Deus pela humanidade é muito grande. Ana Laura, por favor. Ah, sim, tá bom. É que ele nunca nos deixou só. É uma coisa bem simples de se pensar, né? E que a promessa de Deus, ele nunca falha. Deus, ele já tinha falado pro povo, né? Na verdade, tudo foi uma consequência dos próprios erros deles, né? Porque o povo de Israel, ele estava pecando, estava adorando outros deuses e tudo mais. Ele foi pro cativeiro, depois voltou. Mas Deus, ele prometeu que eles nunca estariam só, mesmo passando por essas diversidades. Eu acho incrível que essa lição, ela vem retomando isso todos os dias, falando que a gente não tá só. Deus, ele tá conosco, Deus, ele tá com o Gustavo, tá com a Bárbara. Débora. É parecido. Eu acho que é isso, que a promessa dele nunca falha, nunca. A lição de segunda, ela manda a gente se aprofundar muito mais na história com um comentário bíblico adventista, e ela fala que os inimigos de Judá tentaram atrapalhar os planos de Deus. Muitas vezes Satanás, ele tenta atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Mas eu quero te perguntar, como é que o adolescente ele pode se concentrar no plano de Deus? Como é que ele faz para não ligar para as tentações, para as armadilhas de Satanás ao seu redor e foca no plano que Deus tem para a vida dele? Isso é uma coisa que hoje em dia, particularmente da minha visão, tem sido um pouco complicado. Sim. Porque as tentações desse mundo, elas se tornam mais prazerosas na vista dos jovens de hoje em dia, né? Mas eu acredito que nós temos que perseverar na fé. Nós temos que estar cada vez estudando a palavra dele, nos fortalecendo. E como hoje em dia tudo é influência de amizade, tudo é voltado para essas questões, eu acredito que uma amizade que esteja construindo uma relação com Cristo ali, né? Todo mundo junto, acho que seria bom. Com certeza. E agora, seguindo, né, a nossa lição, nós vamos para a parte terça-feira, que é uma das partes mais interessantes, na minha opinião, né, Gustavo? Claro. A lição de terça é uma das partes que a gente mais gosta, porque a gente sai um pouco dessa parte de aprofundamento, a gente vai para coisas que a Bíblia não diz, mas que a história confirma. Nessa lição de terça, nessas curiosidades, teve alguma que chamou a sua atenção? Teve. Foi o primeiro. O primeiro é um tanto quanto cruel, né? É para ler? Pode ler. À vontade. Eu vou ler só a metade aqui. O castigo para quem não cumprisse as ordens do rei Dário ou tentasse alterar o decreto seria terrível. A pessoa não seria enforcada, o que era comum nesses casos. Ela seria empalada, uma das formas mais cruéis de execução. Isso me causa terror, porque a gente vai conhecendo um pouco mais do que o ser humano ele é capaz. Sabe, eu tenho lido alguns livros sobre isso e eu fico muito impressionada com que o inimigo ele trabalha, né, numa pessoa que não tem a comunhão com Cristo, não tem o fortalecimento aí na fé, e é muito triste, na verdade, ver isso, né? Sem dúvida, a forma como o inimigo ele trabalha na vida do ser humano e leva o ser humano a fazer cada dia mais, a fazer aquilo que é errado, é impressionante. Realmente. Mas a comunhão com Deus leva o ser humano a fazer aquilo que é certo. Falando em comunhão com Deus, como é que o adolescente hoje ele pode tirar essa vontade que ele tem? Porque o adolescente hoje ele é mau, né? A criança é má. Sim. Quando ela tem um sorvete na mão e o outro amigo não tem, ela esfrega o sorvete na cara da criança. Olha que eu tenho e tu não tem. Você não. Eu já fiz muito isso. Como é que o adolescente ele consegue tirar essa vontade, esse desejo de fazer o mal pro próximo, mas colocar em prática o fazer o bem, fazer a vontade de Deus? Olha, é uma pergunta um tanto quanto pensante. Porque
Primeiro a gente tem que olhar o próprio eu, a gente tem que reconhecer que nós não somos perfeitos, não somos donos do nosso próprio nariz e reconhecer os nossos erros, né? Tipo, parar para pensar e falar, caraca, isso que eu fiz foi errado, não agradou a Deus e eu tenho que mudar. Eu acho que é a partir do reconhecimento que a gente vai dando início ao processo de mudança na nossa vida e buscar sempre o conselho de Deus. Dos primeiros passos é se tornar humilde, né? Você começa a aceitar que Deus é soberano e que você não está no centro do mundo. Com certeza, muitas vezes a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente acaba esquecendo que existe um Deus soberano. A gente se acha o Deus, a gente se acha muito Nabucodonosor, a ponto de querer fazer uma estátua de ouro para a gente. Mas quando a gente olha para a gente mesmo e a gente tem noção de quem a gente é menos da metade de um grão de areia. Já dizia o pastor Nemuel Stina. A lição de quarta, ela manda a gente se aprofundar em 3 textos. Desses textos aqui, na lição de quarta, teve algum ponto que chamou a sua atenção? No ponto de quarta, sim. Mas antes disso, só complementando o que a gente estava falando sobre os adolescentes, os jovens de hoje em dia, tem uma frase que eu não vou lembrar direito, né, como ele foi escrito, mas fala que tudo que há na gente, de mal na gente, é de nós mesmos. Sim. E tudo que há de bom em nós é providência divina. Tipo, resumindo, Vem né, de a Deus. frase. E é uma coisa muito bonita da gente reconhecer. Eu acho muito bonito esse verso. Realmente, é uma verdade. A gente, tudo que é mal, ele é da natureza do ser humano por causa do pecado. Isso. Claro. A lição de quarta, ela disse que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como é que a gente pode colocar em prática isso? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque muitas vezes, quando a gente está em uma situação difícil, a gente prefere ir num psicólogo, ir numa terapia, chamar um amigo, mas a gente se esquece que a gente tem um melhor amigo, que é Deus. Como a gente faz para Deus ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza? É confiar nele, né? Tem sido umas coisas bem difíceis, particularmente, porque às vezes a gente se esquece, né? Porque nós seres humanos, nós só olhamos para a nossa vida, nós só olhamos as coisas boas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do sorvete da criancinha. Eu tenho um sorvete, isso é divino. Aí a criança vem e derruba. Meu Deus, por que isso aconteceu? Eu não vou mais confiar. Pá. Não é exatamente assim que acontece. A gente nunca sabe o que Deus ele tem preparado pra gente, mas nós sabemos que tudo é providência divina. Sim. Tudo não vem do acaso, não vem... Tudo proposital. Tudo dando sequência, né? A gente agora para a parte de quinta-feira. Inclusive, quinta, ele dá ênfase ao livro dos ungidos, que a gente sempre indica para vocês que vocês leiam e estudem também junto com a lição e com a Bíblia, né? O capítulo da semana é o capítulo 48. E ele ajuda muito a responder o quiz e o Beptim. Com certeza, ele amplia o nosso conhecimento da lição, ele coloca, né, ele amplia tudo aquilo que a gente estudou e coloca mais informação na nossa cabeça, porque estudar a lição muitas vezes a gente fica com algumas dúvidas, mas o livro e a Bíblia vão lá e tiram essas dúvidas. Ana Laura, na lição de quinta tem uma pergunta interessante. Você já se sentiu na contramão do mundo ao defender seus princípios e valores? Como um adolescente, ele pode não se sentir medroso, como ele pode ter coragem ao andar na contramão do mundo? Coragem é só a gente se fortalecendo na Bíblia. Não tem outro jeito, não tem outro caminho a não ser a palavra de Cristo, porque é Ele que nos fortalece, né? Realmente. A coragem, como a gente sabe, a coragem não é por a falta do medo, mas sim a gente ter o medo e enfrentá-lo. É isso. Eu acho interessante no livro Os Ungidos que o Senhor permite que a gente passe por obstáculos, justamente para a gente... na verdade, nós passemos por obstáculos como prova de fé, para estar ali a gente se fortalecendo. E é nesses momentos que a gente deve confiar em Deus. Além disso, a gente, quando se trata de confiança, a gente fala de gratidão, né? Por exemplo, tem momentos da nossa vida que a gente não gostaria de agradecer por aquilo, né? Uma coisa muito ruim que aconteceu na nossa vida. Uma como é que eu vou nota baixa agradecer? na prova. Sim. Como é que a gente vai agradecer? Mas a gente sabe que tudo é plano de Deus. Nada é do nada.
E Ana Laura, aproveitando que você está falando sobre confiança, sobre fé em Deus, eu queria que você desse um conselho para os nossos adolescentes sobre isso. Nunca largue a mão de Deus. Sei que muitas das vezes a gente vai pensar que Deus ele não está do nosso lado, Deus ele não está escutando a gente. Cadê o Deus que eu acredito? Mas quando na verdade ele sempre está do nosso lado, só que a gente está muito distante para escutar a voz dele. Então, mesmo que você não sinta vontade de ler a Bíblia, mesmo que você não sinta vontade de cantar uma música da igreja, comece, tenha iniciativa própria, veja aquilo de um lado positivo, que vai te fazer mudar as tuas percepções do mundo e ter uma vivência melhor com ele, porque apesar de a gente passar por algumas dificuldades, nós sabemos que temos Deus, né? Com certeza. A lição de sexta, para a gente finalizar com chave de ouro, tem uma frase de Dom Marquis que ela diz o seguinte: o principal obstáculo para o progresso da raça humana é a raça humana. O principal obstáculo para o homem chegar ao sucesso é o próprio homem. Como é que o adolescente, ele pode deixar de ser um obstáculo para o seu amigo, para a sua família, para que os seus amigos e ele também possa chegar num patamar mais alto? Enfrentando as dificuldades e pedindo forças a Deus, né? Na nossa própria oração, a gente nunca deve deixar de orar. A gente nunca deve deixar de buscar Ele em primeiro lugar. Deus fala, né? Buscar em primeiro meu reino, né? E todas as coisas serão acrescentadas. E eu acredito que esse é o principal, né? É o fundamental para a gente estar... Com certeza. Né? Foi um prazer ter você aqui hoje, Ana Laura. Fiquei muito feliz. Eu gostei muito das suas reflexões. E, infelizmente, como a gente já está acabando, eu queria que você fizesse uma oração para a gente finalizar de uma forma, né, abençoada. Com certeza. Oremos, então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento em Amigos, onde nós podemos nos aprofundar mais na Tua Palavra. Jesus, fica com cada família aqui representada e que nós possamos sempre lembrar que o Senhor está conosco. Senhor, por favor, nos batiza com Teu Espírito Santo. É isso que eu venho te pedir, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, espero que vocês tenham entendido mais sobre a lição dessa semana. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de seguir nossas redes sociais. É isso. Um beijo a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.